O nome deles ecoa como um trovão pelas planícies africanas: mapogos. Para muitos, a palavra final quando se discute o poder absoluto entre os leões. Sua história foi a mais documentada de todas, mas e se a fama for apenas o reflexo de uma câmera sempre presente, capturando cada gota de sangue, cada rugido vitorioso? A verdade é que a força que os ergueu como deuses foi a mesma que os quebrou por dentro. A desconfiança, a traição e a fratura de seus laços fraternos foram o veneno que permitiu que um novo poder, mais coeso e estratégico, os aniquilasse. Acredite, existem coalizões de leões machos que foram muito além do que os mapogos sequer um dia sonharam. Esse é o ordinário, e hoje vamos mergulhar mais fundo em territórios onde outras dinastias, algumas mais terríveis, forjaram seus próprios legados de sangue e glória. Esta é a busca pelo verdadeiro ápice da força, uma jornada para coroar uma coalizão tão poderosa que faz até mesmo a lenda dos mapogos parecer apenas um capítulo e não o livro inteiro. Deixe seu like e vamos nessa! Nossa jornada começa com um conto sobre como o poder pode corromper e cegar. Em sétimo lugar, apresentamos um grupo que tinha tudo para dominar, mas cuja própria força se tornou sua maldição: os Reis Imprudentes, a coalizão Go-Mondwain. Em 2011, no vasto Parque Nacional de Kruger, 6 leões machos surgiram como uma visão de poder unificado. O que os tornava visualmente impressionantes e ao mesmo tempo um prenúncio de seu destino era a tonalidade escura e quase idêntica de suas jubas. Uma juba escura em um leão é um sinal de alto nível de hormônio, de testosterona pulsante. Em um indivíduo isso significa dominância. Em 6 irmãos, todos compartilhando essas características, significava um barril de pólvora de egos esperando para explodir. Não havia hierarquia clara, não havia um líder a quem os outros se curvassem. Sua ascensão foi meteórica. Conquistaram a parte sul do parque com uma eficiência assustadora, varrendo qualquer macho dominante que ousasse ficar em seu caminho. Mas uma vez que os inimigos externos foram eliminados, o inimigo interno começou a emergir. A competição para acasalar, para comer primeiro, transformou-se em conflitos constantes. As brigas não eram mortais, mas serviam a um propósito perigoso: provar quem era o mais forte entre eles. E essa necessidade de provar a própria força se transformou em uma roleta russa mortal. Eles começaram a tomar atitudes de uma negligência inacreditável. Ao avistarem um grande herbívoro, não esperavam as fêmeas, as caçadoras por natureza. Eles atacavam sozinhos, sem estratégia, em uma demonstração pura e estúpida de bravata. A primeira perda veio de forma patética. Um dos irmãos tentou abater sozinho um búfalo adulto em pleno frenesi reprodutivo e foi sumariamente executado. A perda de um irmão deveria ter servido como um alerta, mas para os Go-Mondwains serviu como um incentivo. Era como se tivessem descoberto uma forma de eliminar a concorrência interna sem sujar as próprias garras. A imprudência continuou, resultando em mais 2 baixas. Agora eles eram 4. O tempo e suas próprias crias se tornaram seu carrasco final. Em 2014, os filhotes que eles geraram, agora jovens e fortes, formaram sua própria coalizão e expulsaram os pais de seu próprio território. Os 4 Go-Mondwains restantes, incapazes de conviver, se separaram em duplas e desapareceram na obscuridade como nômades perigosos, porém derrotados. Anos depois, deixaram de ser vistos, provavelmente abatidos por outros leões. Sua queda não veio de um inimigo externo, mas de sua própria arrogância. É por isso que eles abrem nossa lista, um exemplo de poder desperdiçado. Se a imprudência de 6 irmãos os levou à ruína, o que acontece quando o poder é tão vasto que não cabe mais na mesma aliança? Isso nos leva ao 6º lugar, a história de uma mega coalizão cujo potencial era quase ilimitado. Conheçam a coalizão Skybad. A história deles começa no final de 2007, com o nascimento de 12 filhotes machos em um bando já grande. O simples fato de 9 desses 12 machos terem sobrevivido até a idade adulta já era um feito notável. Quando chegou a hora de deixarem o bando natal, esses 9 irmãos
não se separaram. Eles formaram uma frente unida, uma onda de poder que parecia imparável. 9 machos jovens, fortes e aparentados. Em teoria, era a receita para uma dinastia que poderia durar uma década, e no início pareceu que assim seria. Conquistaram 2 bandos em apenas um ano, ganhando batalhas pela simples força dos números. Eram tantos que a maioria dos rivais nem sequer ousava enfrentá-los. Eles se estabeleceram perto de uma ponte chamada Skybed, e o nome pegou. A coalizão era uma atração, uma maravilha da natureza, mas a paz construída sobre números é frágil. Com o território conquistado e a rotina de patrulhas estabelecida, as rachaduras começaram a aparecer. 9 leões significam 9 vontades, 9 desejos de acasalar, 9 bocas para alimentar. As diferenças entre eles tornaram-se mais gritantes que as similaridades, e para evitar uma guerra civil sangrenta, eles tomaram a decisão fatídica, decidiram se separar. 5 permaneceram no Parque Kruger, e 4 foram para a reserva vizinha de Timbavat. Mal sabiam eles que, ao quebrar a aliança, estavam assinando o fim do seu império. O grupo de 4 em Timbavat rapidamente descobriu a dura realidade. Eles conquistaram um bando, mas perceberam que suas vitórias anteriores se deviam mais à intimidação numérica do que à habilidade de combate individual. E a tragédia não demorou a chegar. Um irmão desapareceu, provavelmente vítima de caçadores. Pouco depois, os temidos Matimbas encurralaram e abateram o outro. Os 2 restantes, em uma tentativa desesperada de vingança e expansão, cometeram um erro de cálculo fatal e foram mortos em um confronto com 3 machos mais experientes. Em Timbavat, a linhagem Skybed foi extinta. No Kruger, o destino dos 5 restantes não foi muito melhor. O mais forte e habilidoso deles foi o primeiro a cair, surpreendido por 2 leões rivais perto de um rio. Os outros tornaram-se egoístas, brigando por comida e fêmeas, passando mais tempo separados do que juntos. E em 2018, um deles, com a coluna ferida em uma caçada, foi covardemente expulso pelos próprios irmãos e morreu de fome e sozinho. Não demorou muito para que todos encontrassem seu fim. Os Skybeds são a prova de que a quantidade não é qualidade. Eles eram um exército, mas sem um general e sem uma causa comum, eram apenas soldados perdidos. Deixamos para trás a história de poder implodido e entramos no território dos verdadeiros desafiantes. Em quinto lugar, uma coalizão de jovens audaciosos que, embora não tenham construído um império duradouro, tiveram a coragem de olhar nos olhos dos reis mais temidos do seu tempo e desafiá-los. Essa é a história da coalizão Selatis. A reserva de Sabsand, palco das mais sangrentas guerras de leões, estava sob o domínio dos temíveis Magigilanes, a mesma coalizão que havia destronado e aniquilado os Mapogos. Era uma era de estabilidade forçada pelo medo, mas a savana nunca dorme, e um novo grupo de 4 leões jovens e ambiciosos estava surgindo. Eram os Selatis. Eles não chegaram discretamente, sua primeira vítima foi ninguém menos que o mais infame dos Mapogos, o lendário Mr. T. Encurralado e já idoso, ele foi dizimado pelos jovens Selatis. Mas esses leões eram ambiciosos demais. Eles marcharam para o norte em direção ao coração do Império Magigilane. O confronto era inevitável. Em um encontro fatídico, um dos Selatis se afastou do grupo e foi surpreendido pelos Magigilanes. O Selati foi gravemente ferido, mas em um ato surpreendente os Magigilanes o deixaram fugir, talvez como um aviso. O que se segue é envolto a diferentes versões. A primeira diz que os Selati se recuperaram e travaram uma batalha épica contra os Magigilanes, resultando em um impasse sangrento, com ambos os lados recuando feridos. Após mais 2 tentativas, um Selati foi morto e os 3 sobreviventes, percebendo que não poderiam vencer, tomaram o caminho natural, se separaram, cada um buscando seu próprio destino. Outras versões são menos heróicas, sugerindo que eles fugiram após a primeira grande luta, reconhecendo a superioridade dos Magigilanes. O que sabemos com certeza é que eles não conseguiram destronar os reis. Os Selatis estão em quinto lugar porque eles personificam a audácia. Eles ousaram desafiar o topo da cadeia alimentar. Eles abateram um Mapogo e fizeram os Magigilanes sangrar. Não venceram a guerra, mas provaram que eram guerreiros de elite.
Da audácia que desafia o poder, passamos para a resiliência que nasce da tragédia. No quarto lugar, temos uma história que não é sobre números ou vastos territórios, mas sobre a força inquebrantável de dois irmãos forjados no fogo da perda e unidos por uma rivalidade complexa. Essa é a saga da coalizão Charleston. Em 2011, na reserva de Mala Mala, existia um pequeno e harmonioso bando chamado Charleston. Um rei, 3 leoas e uma ninhada de filhotes. A tranquilidade foi estilhaçada quando 2 leões nômades, que mais tarde fariam parte dos Selatis, invadiram e abateram o rei. O procedimento padrão de infanticídio começou, mas as leoas Charleston eram diferentes. 2 delas lutaram até a morte para defender suas crias, um ato de bravura raramente visto. Em meio ao caos, uma terceira leoa, a tia dos filhotes, conseguiu escapar da escuridão, levando consigo apenas 2 pequenos machos de 9 meses. O resto do bando foi dizimado. A partir daquele momento, a vida de Mazino e Big Boy, os 2 sobreviventes, tornou-se uma lição de sobrevivência. Criados pela tia em isolamento, eles aprenderam a caçar mais cedo, a serem mais cautelosos e a depender apenas um do outro. A tia, tendo cumprido sua missão, os deixou para que seguissem seu destino. Em 2014, eles estavam prontos. A coalizão Charleston renasceu como uma aliança de 2 irmãos com um passado de sofrimento. Eles conquistaram seu primeiro bando, mas foi então que a dinâmica entre eles mudou. Nos tempos difíceis, eles eram uma unidade. Com o poder, a rivalidade surgiu. Big Boy, o maior e mais dominante, tentava subjugar o irmão. Mazino, com seu dente torto, uma lembrança de um coice de uma girafa, se recusava a ser submisso. Eles governaram em uma relação tóxica de união e rancor. Eram implacáveis juntos contra inimigos, mas disputavam ferozmente entre si. Eles expandiram seu território, conquistando mais bandos, sempre em uma competição velada entre si. Em 2017, a tensão explodiu em uma briga feia, mas mesmo feridos, eles permaneceram juntos. O laço forjado na tragédia era mais forte que a rivalidade pelo poder. A queda deles não veio de uma grande batalha, mas do desgaste do tempo e do infortúnio. Mazino desenvolveu uma lesão na coluna e definhou morrendo em 2019. Big Boy, pela primeira vez em 8 anos, estava sozinho. Ele liderou o bando por mais um tempo, mas em 2020 simplesmente desapareceu, provavelmente vítima de caçadores. A história dos Charleston é sobre a força que vem da adversidade. Eles não comandaram exércitos, nem desafiaram os maiores reis, mas eles reconstruíram um legado a partir das cinzas. Subindo na nossa hierarquia, encontramos uma história que, em uma escala maior, encontra um inimigo mais insidioso: a própria biologia. Em terceiro lugar, uma coalizão que enfrentou doenças, infertilidade e a própria genética para se erguer como uma dinastia dominante. Apresentamos a coalizão Nidzenga. A aliança foi formada em 2019, quando 13 irmãos se juntaram a um quarto macho. Eles eram fortes e promissores, mas o destino logo os testou. Primeiro, um deles foi marcado para sempre pelo chifre de um búfalo. Depois, o verdadeiro desafio, uma misteriosa doença, uma espécie de gripe, varreu a coalizão. Eles ficaram fracos, perderam peso e vigor e foram forçados a se esconder vulneráveis. Lentamente, contra todas as probabilidades, eles se recuperaram. Com a força restaurada, eles fizeram seu primeiro grande movimento, tomando o orgulho do sul. Mas a natureza ainda não havia terminado com eles. Eles repudiaram a fraqueza de tal forma que, quando um quinto leão tentou se juntar a eles e adoeceu com a mesma gripe, eles não hesitaram, executaram um novo membro para proteger a integridade do grupo. O verdadeiro teste, no entanto, veio de sua própria linhagem. As leoas do Orgulho Sul acasalaram com os reis, mas nenhuma engravidou. Um revés desconcertante. Uma coalizão que não pode produzir herdeiros é uma dinastia morta. Desapontados, eles abandonaram o bando e marcharam para o norte, onde conquistaram 3 novos bandos: Cabula, Styx e Sultan. Novas leoas, novas esperanças. Dessa vez, os filhotes nasceram, mas a alegria durou pouco. Poucas semanas após o nascimento, os filhotes adoeceram e morreram. A doença que os afligiu parecia ter deixado uma falha em seu sêmen, uma cicatriz genética. 4 reis poderosos, incapazes de cumprir sua função biológica mais básica. A frustração era palpável em seus rugidos. Eles se isolaram, recusando-se a se aproximar de suas fêmeas.
O vácuo de poder atraiu leões nômades, e foi essa ameaça externa que os despertou. Ao verem os invasores tentando tomar suas fêmeas, a coalizão de Zenga reagiu com fúria, abatendo a dupla de intrusos. Eles voltaram para suas rainhas, e o tempo passou, e a natureza finalmente curou suas feridas. As leoas deram à luz novamente, e dessa vez os filhotes sobreviveram, fortes e saudáveis. Os Nidzenga triunfaram. Eles estão em terceiro lugar porque sua batalha não foi apenas contra outros leões, mas contra a própria biologia mortal, invisível aos olhos. Eles superaram a doença, a infertilidade e a falha genética. Agora, cruzamos uma linha. Deixamos para trás a resiliência e a honra e entramos no reino sombrio do terror absoluto. Em segundo lugar, está uma colisão cuja força não era medida em território ou número de filhotes, mas no nível de crueldade psicopata que infligiam ao mundo. Eles não matavam para conquistar, matavam pelo prazer de matar. Conheçam os carniceiros de Sabisand, a coalizão Birmingham. Quando 5 jovens machos surgiram em 2014, os trabalhadores da reserva perceberam que havia algo diferente neles. Algo perturbador. O canibalismo entre leões é raro, um ato de desespero ou dominação extrema. Para os Birminghams, essa prática horrenda era rotina. Eles não apenas abatiam os filhotes dos reis que destronavam, como os devoravam. As leoas que não se curvavam também viravam jantar. O apelido deles eram os perversos, e eles o mereciam. Quando as leoas entravam no cio, prontas para garantir a continuidade da linhagem, os Birmingham mal se interessavam. Acasalar era uma distração. Sua prioridade era a caça, a luta e o massacre. Eles eram como tubarões em um frenesi. A fúria os dominava e seu êxtase vinha do ato de finalizar um oponente. Após cada abate, eles rugiam e corriam, celebrando o banho de sangue. Um dos membros, Scrapper, aparentemente se cansou dessa vida e simplesmente desapareceu. Os 4 restantes continuaram seu reinado de terror. Por volta de 2017, algo mudou. A sede de sangue deu lugar a uma preocupação tardia com o legado, e eles finalmente começaram a se concentrar em gerar descendentes. Mas a perversidade estava no seu DNA. Conflitos internos surgiram e eles se separaram temporariamente. Em 2018, Mifumo, a autoridade do grupo, foi encontrado sem vida. Não se sabe se foi um irmão ou um inimigo responsável. Em 2019, Nisuko adoeceu e morreu. Os 2 sobreviventes, Chinio e Nenya, foram vistos pela última vez em 2021, mantendo seu legado de violência ao abaterem outro leão conhecido na reserva. Os Birminghams estão em segundo lugar porque representam a força em sua forma mais pura e aterrorizante. Eles eram a anarquia encarnada. Então, o que poderia ser mais forte que a resiliência? O que poderia superar o terror puro? A resposta é a estratégia. Em primeiro lugar, como a coalizão de leões mais eficaz que a África já viu, estão os arquitetos da dominação, a coalizão Majin-Gilani. Nascidos no Parque Kruger, 5 machos chegaram a Sabisand em 2009, com um objetivo claro. A reserva era o domínio dos Mapogos. Em seu primeiro grande confronto, os Majin-Gilanes provaram ser diferentes. Eles perderam um de seus membros para a dupla Mapogo, Mr. T e King Tail. Mas não houve pânico, não houve recuo desordenado. Houve vingança planejada e executada com uma frieza aterrorizante. Eles atacaram à noite, de surpresa, separando os 2 irmãos e executando King Tail. Eles não pararam por aí. Rastrearam e eliminaram metodicamente o resto da coalizão Mapogo. Não foi uma batalha, foi um massacre, um expurgo. Com os reis mortos, eles estabeleceram seu domínio com uma brutalidade eficiente. Filhotes executados, fêmeas tomadas, resistência aniquilada. Seu próximo alvo foi o bando Tsalala, que contava com 4 machos jovens e promissores. Os Majin-Gilanes não os enfrentaram de frente, eles os caçaram um por um, atacando quando estavam isolados. Depois de conquistarem múltiplos bandos, eles enfrentaram seu maior desafio, o bando Esparta, liderado por um descendente dos Mapogos e protegido por leoas ferozes. O bando Esparta era unido e forte. Então, os Majin-Gilanes mudaram de tática. Em vez de atacar o bando,
eles atacaram a fonte de alimento. Começaram a roubar as presas que os espartas caçavam. Eles acabaram com o orgulho esparta pela fome, enfraquecendo-os dia após dia, até que estivessem frágeis o suficiente para serem dominados. Isso não é apenas força, é guerra psicológica. Eles reinaram por 8 anos, controlando um território de quase 270 quilômetros quadrados. Um verdadeiro império. Nenhum outro bando foi capaz de sequer chegar perto do que os Magigilanes fizeram. A queda deles não veio de uma derrota, mas da única força que nenhum leão pode vencer: o tempo. Eles envelheceram, se separaram e sucumbiram à natureza. Os Magigilanes são o número 1, porque eles eram o pacote completo de força, domínio e inteligência estratégica. Deixe sua opinião nos comentários, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever em nosso canal. Obrigado por assistir, fui!